Geralmente as grandes explosões de preço, as grandes altas do Bitcoin acontecem justamente após fortes quedas, fortes correções que trazem o preço do ativo para um patamar que atrai volume, que atrai novo dinheiro para o mercado. Olá, criptomaníacos! No vídeo de hoje vamos entender que pouca coisa mudou com a queda que tivemos na segunda-feira. Mas apesar disso, o dinheiro mudou de mãos, como de costume, saindo daqueles que pouco têm e indo para aquelas grandes baleias, grandes investidores institucionais, como de costume. E se você não é uma sardinha medrosa e não quer ser engolido, aperte o botão de like, é de graça, tá aqui embaixo e ajuda o canal. Inclusive, se não for inscrito, se inscreva agora no canal da Criptomaníacos. Na tela vocês encontram o gráfico diário do Bitcoin dentro da Quantifury, patrocinadora do canal, a melhor corretora para você comprar criptomoedas, ações, ETFs, commodities, tudo com taxa zero. Não paga taxa. E ainda ganha até R$ 1.250 em Bitcoin no seu primeiro depósito acima de $50. Link na descrição ou no QR Code que aparece aqui embaixo. A primeira coisa que eu quero que vocês notem quando acontece uma queda, como a gente viu, é a amplitude do movimento. Notem aqui, pessoal, uma queda gigante. Olha o movimento gigante de queda aqui. Depois uma recuperação forte também, né? O preço vai lá embaixo nos $49 mil. Ele volta para bater lá nos 57, quase $58 mil. E agora essa amplitude vai sendo reduzida. Pense no Bitcoin ou em qualquer ativo do mercado como um grande pêndulo, onde o ativo está aqui no meio, tá? Tá tudo normal e de repente vem uma pancada, vem um crash no mercado. E aí faz o pêndulo fazer movimentos amplos, né? Movimentos muito fortes. Vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. Mas pouco a pouco essa força vai sendo reduzida e o pêndulo vai encontrando um lugar confortável no meio do caminho. E é exatamente o que estamos vendo acontecer com o Bitcoin. É 49, é 58 e agora está mais por 55. O que não muda muita coisa em relação ao que vimos poucas semanas atrás. Olhem para o gráfico e percebam que o preço está exatamente na mesma posição que estava aqui no dia 5 de julho e também aqui no dia 8 de julho. Ou seja, estamos no mesmo lugar de semanas onde não tivemos um crash, não tivemos problemas com o Japão, não tivemos nada. Mas se graficamente pouca coisa mudou, quando analisamos os dados percebemos qual é a jogadinha aqui. Notem aqui a postagem do Cauê Oliveira no Twitter. Na segunda-feira, exatamente o dia do crash, o maior fluxo comprador no mercado tradicional foi derivado de capital institucional, quem tem dinheiro. Mas sabe quem vendeu? O varejo, com saída líquida de capital ultrapassando $1 bilhão. Aqui embaixo ele mostra a matéria da Bloomberg, justamente provando isso, né? E se a gente abrir aqui o gráfico do Bitcoin, vocês vão perceber exatamente a mesma movimentação. A linha cinza aqui é o preço do Bitcoin, onde tivemos essa queda gigantesca na segunda-feira, mas este gráfico roxo mostra o acúmulo de Bitcoin pelos holders permanentes, pelas grandes baleias de Bitcoin. E olha onde foi parar esse gráfico roxo. Sim, é um grande recorde de acumulação dessas baleias, ou seja, o pessoal que vendeu são as sardinhas, o pessoal que comprou são as grandes baleias, ou lá no mercado tradicional, os investidores institucionais. O dinheiro saiu da mão das sardinhas, dos novatos, e foi para a mão de quem tem grana. E será que essas grandes baleias não sabem o que estão fazendo? Parece ter algo grande chegando pela frente. Por que tantas pessoas com dinheiro e com informação estão acumulando Bitcoin e ativos também do mercado tradicional na hora que está todo mundo desesperado vendendo? Isso me deixou meio encucado e eu decidi analisar se antes de grandes movimentos de alta de preço no Bitcoin, nós passamos por grandes correções de preço. Será que isso acontece? Seria estranho, né? E aí, como analisar isso? Bom, vamos pegar aqui o índice de volatilidade mais famoso do mercado, que é o VIX, também conhecido como índice do medo, para analisar isso. Saiu matéria na Infomoney recentemente falando sobre ele. Índice do medo. VIX salta mais de 100% com forte aversão a risco de mercados globais. Matéria também de segunda-feira. Então o VIX bateu lá uma alta gigantesca porque o pessoal está com aversão ao risco. Eu falei, bom, vamos pegar o gráfico Bitcoin sobre o VIX para ver como se comporta esse gráfico em momentos de alta volatilidade.
E aí cheguei a este gráfico que vocês estão vendo na tela. BTC-USD sobre o VIX. Esse é o gráfico mensal. E vocês vão perceber, pessoal, que temos uma linha de tendência de alta aqui embaixo. Vocês percebem que ela tem 4 toques, sendo que o último aconteceu exatamente nesta segunda-feira. Olha só, o primeiro toque aqui é final de 2015, um segundo toque aqui início de 2020, um terceiro toque aqui no final de 2022 e agora esse quarto toque em agosto de 2024. Lembrando, esse gráfico não é do Bitcoin, é Bitcoin sobre o VIX, sobre este índice de volatilidade. Então, bora transferir esses 4 pontos para o gráfico de preço do Bitcoin para entender o que aconteceu após esse gráfico atingir esta linha de tendência aqui. Bom, os 4 momentos estão apontados no gráfico mensal do Bitcoin com a seta branca. Como vocês podem ver, eles marcam exatamente os fundos de preço do Bitcoin, que na sequência bateu uma nova alta histórica em preços muito superiores. Olha aqui, o primeiro, como falei, final de 2015, né, acontece nesse momento aqui, e depois da sequência, como vocês podem notar, o preço sai desse patamar de 200 e poucos dólares e vai bater em 20 mil dólares. O segundo acontece aqui, início de 2020, exatamente na questão da pandemia, né? Que adivinhem, o VIX ficou maluco também, né? O índice de volatilidade ficou louco. E olha só o que acontece na sequência, o preço sai da região de 3, 4 mil dólares e vai bater em 65 mil dólares. O terceiro acontece aqui, final de 2022, quando o preço está lá nos 15 mil dólares e na sequência vai bater em alta histórica, mais uma vez, em 74 mil dólares. E agora, pela quarta vez, acontece a mesma coisa. Aquele gráfico apresenta o Bitcoin atingindo a mesma linha de tendência. Ainda são poucas ocasiões, estão falando da quarta vez que isso acontece, mas não deixa de ser curioso, né? Vocês percebem que exatamente em momentos de altíssima volatilidade, de pânico no mercado, quando o preço do Bitcoin tende a cair muito forte, na sequência ele bate uma nova alta histórica. E quem são as pessoas que compram nesses momentos de queda? Acabei de mostrar para vocês, são as baleias, são os grandes investidores institucionais. E aí, pessoal, poucos meses depois, bate nova alta histórica. E aquele pessoal que comprou lá no fundo do poço ganha muito dinheiro, fica milionário. Ou eu posso dizer, mais milionário. Enquanto aqueles que venderam, bom, venderam com prejuízo. Isso explica porque 1% das pessoas tem 50% da riqueza mundial. 1% dos traders realmente fazem dinheiro, enquanto mais de 90% perde dinheiro. E o que eu tento fazer aqui é alertar vocês com relação a essas pegadinhas de mercado. Inclusive, tem outra coisa interessante desse gráfico mensal que eu quero trazer para vocês. Deixa eu trazer aqui. Olha só o que eu vou mostrar para vocês nesse gráfico. Olha que coisa engraçada, né, pessoal? Vocês vão notar aqui atrás, em fevereiro de 2023, que temos esse padrão de vela aqui, tá vendo? Uma indecisão, ou seja, tem um pavio muito forte para cima, um pavio muito forte para baixo, e o preço aqui ficou no meio do caminho, sem saber se sobe ou se desce. Depois desse mês de indecisão, o preço dá uma disparada forte. Ele sai aqui dessa posição de 23 mil dólares e chega a bater lá nos 29 mil dólares. E aí passamos por 6 meses, 6 barras aqui do gráfico mensal, né, com lateralização de preço. Ó, o preço não sai do mesmo patamar. E é justamente no 7º mês onde acontece uma explosão de preço, tirando o preço da região dos 30 mil dólares e levando a uma alta histórica dos 74 mil dólares. Mas notem o que está acontecendo recentemente. Olha só o que tivemos em janeiro de 24. Novamente a mesma vela de indecisão. Ó, pavio para cima, pavio para baixo e o precinho fininho no meio do caminho sem saber para onde vai. No mês seguinte, o preço dispara de novo, né, pessoal? Depois dessa vela, o preço tem uma forte disparada, saindo da região dos 42 e batendo lá em 63 mil dólares. Depois, 6 meses para frente, lateralização de preço, como vocês estão vendo aqui. Olha só, o preço não sai da mesma região. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repetirmos exatamente o último movimento, significaria que em setembro, mês que vem, deveríamos ter mais uma bull run, mais uma disparada de preço absurda. Vai acontecer? Não sei, mas nesse ciclo
foi o padrão que a gente viu anteriormente, né? Esta vela de indecisão, seguida por uma vela de explosão de preço, lateralização de 6 meses, e aí falta a confirmação do 7º mês. Será que setembro vai confirmar essa teoria? Bom, descobriremos no mês que vem. Outra coincidência que vocês podem observar no gráfico semanal é que, assim como em 2023, quando o preço encosta, né, na linha verde, na média de 50 semanas, ele volta a subir. Olha só o que tivemos agora, tivemos esse recuo de preço até a linha verde, como aconteceu lá em setembro de 23, né, encosta na linha verde e volta a subir, retornando para dentro desse canal aqui, dessa bandeira de alta que está sendo formada. No momento, o preço está em 55 mil, como vocês podem ver aí na tela. E se realmente setembro for esse mês explosivo, né, o início de uma nova bull run, romperíamos esta bandeira de alta por cima, o que significa que temos que pegar todo esse mastro da bandeira e jogar para cima. Mais ou menos isso aí que vocês estão vendo na tela, né? Pegamos o mastro e jogamos para cima. Aqui, graficamente, estão vendo o preço indo bater em 200 mil dólares, que nesse caso seria o topo desse ciclo de alta. E também imitaria o mesmo padrão que tivemos no crash lá de 2020, da pandemia, né? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, essa é a formação que a gente tem. Em 2020 aconteceu justamente essa queda absurda que vocês estão vendo aqui, ó, o Covid, tá vendo? O preço sai lá do topo deste canal e vai lá embaixo, abrindo ele, criando esta boca aberta aqui, neste padrão gráfico, que quando foi rompido no topo, fez o preço sair dessa região lá de baixo, né, no caso aqui dos 9 mil dólares, e batendo lá em cima dos 65 mil dólares. Agora tivemos a mesma coisa, né? Saiu do topo deste padrão aqui, deste canal, e veio bater lá embaixo, abrindo esta boca, e agora já voltou a subir. Será que romperemos o topo dessa estrutura imitando o padrão de 2020? O que eu sei é que o momento do rompimento deste padrão está se aproximando. Olha na tela justamente os halvings marcados na cor amarela, vertical aqui, o primeiro em 2012, o segundo em 2016, o terceiro em 2020 e o quarto agora em 2024. E vocês percebem que em todos esses momentos tivemos um canal formado, né, um canal onde o preço subia pouco a pouco, batendo no topo e no fundo, no topo e no fundo, no topo e no fundo, até que eventualmente acontece um rompimento e aí o preço dispara numa bull run maluca. Isso é sempre após o halving, né? Às vezes com a distância grande em relação à linha amarela do halving, como vocês estão vendo aqui, às vezes mais próximo, como vocês estão vendo aqui. Mas o que acontece é uma disparada de preço muito mais forte do que a média anterior, né? A média é esse canal que vocês estão vendo meio esverdeado e depois que rompe, acelera o crescimento de preço. E agora, como vocês podem ver aqui, estamos nos aproximando desse momento. Seria no mês que vem? Não sei, tá, pessoal? Mas estamos no momento mais próximo disso acontecer e, como vimos, acontece geralmente depois de uma correção de preço, depois de dar uma sacudida no mercado que muda um pouco as figuras, né? Tira os mãos de alface, tira os novatos e acaba concentrando mais bitcoins na mão daqueles que entendem de mercado e que têm grana, as grandes baleias. Eu não sei vocês, mas eu estou ansioso para ver as cenas dos próximos capítulos dessa série chamada Bitcoin. E se você não quiser perder nada, de graça, basta se inscrever no Telescópio Cripto, a nossa newsletter, que está aqui embaixo na descrição. Estão vendo aqui do lado, não sei se é aqui, né? Está aparecendo aí. Basta colocar nome, e-mail e de graça você recebe e-mails atualizados diariamente te mostrando como está o mercado e o que você pode esperar dele. Se preferir trocar ideia com a gente numa comunidade ali no Discord, basta usar o link que também está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.